Meus irmãos e minhas irmãs, hoje celebramos esse primeiro domingo do Advento e é a ocasião de nós recordarmos o que se celebra no Advento, o que o Senhor quer nos apresentar. A gente, ao celebrar o Advento, celebra de maneira muito concreta, muito direta, prática, a preparação para o Natal. Mas essa preparação do Natal, ela tem um duplo sentido. Tem um sentido em função de memória, de celebração daquele evento que ocorreu, em que Jesus veio até nós. Ele, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, viveu no meio de nós. E também a expectativa do dia em que o Senhor virá, no dia que o Senhor voltará, estará em nosso meio, estará vivendo junto de nós como Rei e Senhor do universo. O Advento, ele é o tempo em que nós nos preparamos para uma festa de recordação, de memória, mas também é um tempo em que coloca a nossa alma para a vinda do Senhor, a vinda futura. É um grande engano nessas temáticas que a gente está tratando aqui, é errado pensar que Jesus, ele teria vindo à Terra naquele momento em que ele se encarnou, que ele nasceu do seio da Virgem Maria, e que ele não tivesse existido nessa Terra, nesse mundo. É errado. É errado pensar que Jesus teria, assim, existido só a partir daquele momento. Não. Ele sempre esteve presente. Mas houve naquele momento, na plenitude dos tempos, o momento fundamental em que Jesus vem e habita no meio de nós. É errado pensar que ele tenha ido ao céu com a ressurreição e a ascensão, e que ele não esteja mais presente no meio de nós. Mas é errado pensar também que não haverá nada de novo com a segunda vinda de Jesus. Em outras palavras, o que estou dizendo? Jesus sempre existiu, sempre esteve presente, mas houve um momento em que ele se encarnou e assumiu a natureza humana, habitou no meio de nós. Nesse estado, depois da ressurreição e ascensão, ele está presente no meio de nós, mas o seu corpo está no céu com o Pai. Está ressuscitado no céu. Mas virá um outro tempo, que nós não sabemos quando começará, em que Jesus viverá conosco de uma maneira perpétua, presente diante de nós, em corpo e alma, e nós, uma vez que estivermos no céu, estaremos também em corpo e alma ressuscitados perante Deus no céu. Essa é a nossa expectativa. Essa é a expectativa do Advento. A expectativa de celebrar algo que já ocorreu, algo que ocorre hoje e algo que ocorrerá no futuro. A celebração do Advento, ela nos prepara para uma celebração de uma vivência com Deus no céu. É a celebração de algo que a gente tem como promessa. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos coloca a promessa da sua vinda como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou empregados trabalhando na sua casa. E não disse quando voltaria. E diz o Senhor que aquele patrão deixou um porteiro vigiando, para que logo que ele chegasse, lhe abrisse a porta. E assim como um empregado, imagina você, um porteiro que tem que esperar o patrão chegar
mas não sabe a hora que ele vai chegar. O que o patrão espera de você? Vigilância. Para que na hora que ele chegar, esteja pronto para abrir a porta. Diz o Senhor: vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. Se à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao meio-dia. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Bom, se Jesus está junto de nós, ainda que tenha ido para o céu, o que eu preciso vigiar? O que mudará? É verdade que no nosso meio, nossa paróquia, há muita gente que tem medo da morte. Tem muita gente que tem medo de morrer. Bom, o medo da morte é de alguma maneira razoável, pelo medo daquilo que virá depois. Mas se nós vivemos uma vida na presença de Deus, eu te digo que você não precisa ter nenhum medo da morte. Porque a passagem desta vida para a presença de Deus significa o quê? Que eu sou chamado... Gabriel, deixa eu interromper a homilia. Tem uma pessoa que está querendo entrar na igreja, está com a plaquinha ali, ela ficou um pouco em dúvida. Vê se vai entrar aí na rampa. Vai ali fora, por favor, se for o caso. Não, você não entendeu. Tem uma pessoa lá fora, que eu acho que ela está querendo entrar na igreja. Uma pessoa lá fora, eu acho, querendo entrar na igreja. Veja, por favor, porque tem a corrente ali, e deve estar em dúvida se pode ou não entrar. Obrigado. Vamos lá, o que vai ser o céu? O que significa a experiência do céu? Chegou aqui já. O que será a experiência do céu? A experiência do céu será vivemos eternamente na presença de Deus. Qual é a alegria do céu? A alegria do céu será a graça de poder estar com Deus o tempo inteiro. Ah, padre, mas que coisa assim um pouco mais assim cansativa. Bom, imagine você quando você tem a oportunidade de estar junto de uma pessoa que você ama muito. Qual é o desejo quando você está junto de uma pessoa que você ama muito? O desejo é que aquele momento nunca acabe. Porque aquilo ali te dá um prazer, uma alegria tão grande, e você não quer que aquilo ali acabe nunca. Agora, imagine o que significa estar diante de Deus eternamente. Estar na presença daquele que pode te dar um prazer para a vida inteira. Uma presença que te preenche por inteiro, e aqui sem cessar um instante. É isso que significa o céu. O céu significa estar o tempo inteiro na presença de Deus, experimentando desse prazer e dessa alegria. O que significa o inferno? O inferno é a experiência de uma completa ausência de Deus. Usando do mesmo exemplo, é como estar privado da presença daquela pessoa que você ama muito. Aquela pessoa que te dá um grande prazer de estar junto dela. E aqui, o inferno seria, você sabe do amor de Deus. Quem está no inferno sabe que Deus existe, sabe que Deus ama, mas está completamente privado do prazer da presença de Deus. Se nós vivemos aqui na terra, quando nós vivemos aqui na terra, a presença de Deus, o céu não vai ser assim uma grande novidade, no sentido assim de ser algo muito surpreendente, mas será algo
numa experiência mais intensa do que aquilo que você vive na terra. Eu sei que São João fala que está reservado no céu coisas que os olhos jamais viram, ouvidos jamais escutaram e coração jamais sentiu. São João diz isso em relação ao céu. Mas a experiência do céu, ele tem um pouco de complemento de algo que nós já vivemos na terra, ou que já somos chamados a experimentar na terra. Assim como o inferno também é a conclusão de uma vivência que já acontece na terra. Para a gente comparar bem aqui essa reflexão que estou fazendo em uma imagem bem palpável, eu uso a partir de agora aqui a imagem do matrimônio para nos ajudar a compreender. Dentro do relacionamento matrimonial, nós temos alguns estágios que são anteriores ao matrimônio. O estágio ali do namoro e o estágio do noivado. O que é o namoro e o noivado? É um período em que já se convive, já vive algo daquilo que será reservado no matrimônio, mas não ainda plenamente, não ainda completamente. Porque o matrimônio será uma vida doada um para o outro integralmente, o tempo inteiro e até a morte. O que é o namoro? O namoro é um período em que o casal é chamado a doar-se um ao outro, até um certo ponto ali, de maneira parcial, em vista de uma união, de uma entrega completa no futuro, na vida conjugal. No namoro, já se tem ali a potencialidade, já se tem em vista tudo aquilo que ocorrerá ou poderá ocorrer no matrimônio. De modo que alguém, no período do namoro, pode já refletir e pensar se aquele matrimônio será um matrimônio feliz, se será um matrimônio fraterno, se será saudável, se será ali possível viver até a morte. No namoro, podemos avaliar e julgar aquilo que será o matrimônio. Por quê? Porque já se vive, em parte, aquilo que será o matrimônio, aquilo que será o casamento. Da mesma forma, na vida espiritual acontece. Nós somos chamados a experimentar na terra, como que em um namoro com Deus, um pouco daquilo que será no céu. Nós já vivemos na terra uma fidelidade, uma fraternidade, um convívio em vista de algo que será pleno, completo, integral. É nesse sentido que eu digo para você que a experiência do céu, ela pode já ser experimentada na terra. Então, quem é que pode experimentar na terra essa vivência do céu e já viver na expectativa do que virá na vida eterna no céu? Quem está em estado de graça. O que é o estado de graça? O estado de graça é você viver na terra em comunhão, em união com Deus. O que significa estar fora do estado de graça? É na terra, você não está na comunhão com Deus. O estado de graça, ele se inaugura no batismo. É o batismo que inaugura o estado de graça. É o batismo que abre as portas da salvação para a gente. E o que nos mantém no estado de graça? Quando a gente se mantém fora do pecado mortal. Quando a gente está longe do pecado mortal, quando a gente não comete pecado mortal, a gente se mantém no estado de graça. A gente se mantém na união com Deus. A gente se mantém ali naquele relacionamento com o Senhor. O que faz a gente estar fora
fora do estado de graça é quando ocorre algum ato meu que rompe a minha comunhão, a minha união com o Senhor. Se a gente está comparando aqui a nossa vida aqui na Terra como um namoro, em relação à vida eterna, que seria como se fosse o nosso casamento com Deus, aqui na Terra nós precisamos cultivar tudo o que for possível para vivermos aqui essa comunhão de maneira, assim, a garantir para a gente uma vida santa com Deus. Nós sabemos que alguns atos dentro do namoro, ele provocam uma ruptura e pode provocar até mesmo um término daquele namoro. Nós todos sabemos que alguns atos, eles ferem essa união, eles vão contra essa união. E aqui acaba ocorrendo a separação. Se um rapaz está apaixonado por uma moça e deseja se casar com ela, qual deve ser o seu esforço? Fazer de todo o possível para que nunca o coração deles se separe, nunca o coração deles se afaste, nunca que o coração deles possa se desunir. E esse esforço aqui implica em muitas coisas, e nós sabemos aquilo que pode desunir os corações. Assim também, nós precisamos fazer todo o esforço para que na nossa união com Deus, na vida espiritual aqui na Terra, o nosso coração em nada se afaste dele, em nada ocorra o rompimento. Mas, Padre, Deus, Ele não me ama de uma maneira incondicional? Sim, Ele me ama de maneira incondicional, mas o meu ato pode trair o amor de Deus. E por isso, eu acabo perdendo o que? O estado de graça. O estado de graça, é uma maneira muito prática de a gente compreender o estado de graça, é quando eu posso comungar da Eucaristia. E quando algo rompe a minha comunhão com Deus, eu aqui vivo fora do estado de graça. Se aqui na Terra eu viver em estado de graça, eu não preciso ter medo do céu. Porque assim como o namoro, quando vivido em união, me leva o casal ao matrimônio, também se eu vivo em estado de graça na Terra, eu serei levado para o céu. E o contrário também é verdadeiro aqui. Nós sabemos também que não só os grandes atos que causam ruptura num relacionamento é que devem ser considerados. Ou seja, só faz mal a um relacionamento amoroso, a gente sabe disso, não são só aqueles atos mais agressivos, mas nós sabemos que também pequenos atos errados vão causando o distanciamento de um casal. Nenhum casal busca, seja o namoro, o noivado ou o matrimônio, para viver ali, digamos, um relacionamento distante, assim, de um relacionamento sem sentimentos, um relacionamento sem afeto, um relacionamento que simplesmente tem um voto e um contrato. Mas nós buscamos um relacionamento amoroso ali, conjugal. Quando eu falo nós aqui, é claro que o padre é celibatário, vocês entendem isso. Mas a busca ali é um relacionamento em que se viva essa união de maneira ali integral. E o relacionamento amoroso da Terra é um sacramento. O matrimônio é um sacramento. Por quê? Porque ele nos expressa a nossa união com Deus. A união do nosso coração com Deus. E nós sabemos que, às vezes,
pequenos atos, eles afastam um coração de um casal. Às vezes uma palavra, às vezes uma atitude, às vezes ali um e outro acontecimento. E acontece da mesma forma na nossa vida espiritual. Alguns atos, eles vão nos afastando de Deus. E aqui, percebam que esses atos que eu estou falando agora não causam necessariamente o término do relacionamento, mas causam o quê? Um distanciamento. De igual modo, na nossa vida espiritual, tem coisas, tem atos, tem atitudes que não causam a perda do estado de graça, mas causam em nós um afastamento de Deus. E tanto em um caso como em outro, no relacionamento amoroso, como no relacionamento espiritual, nós precisamos cuidar para que esse afastamento não leve a uma verdadeira ruptura do relacionamento. Devemos cuidar disso. E para ajudar a comunidade a sair dessa reflexão que estou fazendo e ingressar dentro de uma dica mais prática, concreta, nesse relacionamento com Deus, eu quero aqui sugerir a você que você possa assumir na sua vida, especialmente nesse tempo do advento, mas para levar depois adiante no restante do ano, que você possa proporcionar 5 encontros diários com Deus. Às vezes eu pergunto a uma e outra pessoa assim: você reza? E a pessoa diz assim: ah, sim, padre, todo dia antes de dormir eu rezo. Ah, todo dia antes da refeição eu rezo. Ah, todo dia eu rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria. Vejam, isso aqui é oração? Mas não é suficiente para um relacionamento. Um relacionamento se dá em uma vivência sempre de um para o outro, que se dá em ocasiões de encontro, em ocasiões aqui que nos proporcionam a estarmos um com o outro. E no seu relacionamento com Deus, você precisa provocar um encontro com Deus. Vejam, por que eu estou falando isso? Deixa eu revisar aqui o nosso ponto inicial. Eu disse que o tempo do advento é um tempo que nos prepara para a festa da encarnação, da vinda de Jesus ao mundo. É uma celebração da memória do Natal, do dia em que Jesus nasceu, e de uma expectativa para o dia que o Senhor virá. E qual é a minha proposta de reflexão aqui no dia de hoje? Que eu e você possamos viver na terra uma preparação para a vinda do Senhor. Estou dizendo, você não precisa ter medo de quando o Senhor virá, se você estiver vivendo aqui na terra em estado de graça. A ideia do matrimônio foi só um exemplo para iluminar aqui a nossa reflexão. E eu quero agora te dar uma dica prática de como você pode viver todo o seu dia na presença de Deus. E eu te apresento aqui a proposta de 5 encontros diários com Deus. Pode ter mais? Pode. Mas eu te proponho 5 encontros diários com Deus. Porque você precisa ocasionar sempre o seu coração em uma direção para Deus. E é bom que se divida aqui o seu dia, para que não concentre as suas orações todas em um momento só. Bom, eu te proponho 5, e aí você tem que adequar a sua rotina. Primeiramente, que você possa dividir o seu dia em momentos. Um momento de encontro com o Senhor, logo ao acordar. Um momento de encontro com o Senhor na metade do dia. Outro momento no final do seu dia. E entre um e outro momento, mais um encontro com o Senhor. A proposta que eu te faço é, de manhã, imagino que a maioria aqui que esteja aqui na missa,
trabalhe logo de manhã cedo, mas não trabalhando de manhã cedo, adeque aí a sua rotina. Logo de manhã, imagine que você pegue no trabalho às 7 da manhã, de repente trabalha perto, acorda às 6 horas, toma banho, toma um café, arruma as coisas de casa e vai trabalhar. Então essa é um pouco a sua rotina hoje. 6 horas acorda, 7 horas está no trabalho já. Qual é a minha proposta? Agende um horário de manhã para rezar com Deus. Acorde um pouco mais cedo. Se você tem acordado às 6 horas, acorde 15 para as 6. E aí organize ali. Vamos supor, de repente você acorda e vai logo rezar, ou então você acorda, vai tomar banho para depois rezar, enfim. O que eu te proponho, logo de manhã, tenha um compromisso agendado com Deus. E é importante que a nossa oração tenha horário marcado. Assim como no relacionamento amoroso, nenhum namorado ou namorada gostaria de ficar esperando um compromisso marcado. Imaginemos que Deus também não fica muito satisfeito da nossa demora no encontro que nós marcamos com Ele. Agende o seu horário para se encontrar com Deus. A minha proposta é que logo de manhã você reze com a palavra de Deus. O evangelho do dia, pode ser. Façam ali 15 minutos de oração, de repente, na sua oração. Vejam, isso aqui não é regra, tem gente que reza o terço de manhã, nenhum problema nisso. Estou apenas fazendo uma proposta de oração. Meio-dia, quem mora aqui ou trabalha na redondeza da igreja, sempre ouve o sino. A gente tem, desde que a pandemia começou, o nosso bispo pediu que o sino fosse tocado meio-dia. Por quê? Quando o sino toca meio-dia, é uma lembrança do horário que a Virgem Maria recebeu a visita do anjo. Então, ao ouvir o sino, você pode se lembrar de rezar o quê? A oração do anjo. O anjo do Senhor anunciou a Virgem Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Depois, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Aí reza a Ave Maria. Por fim, e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria. Se você estiver fazendo alguma coisa e puder, pare o que estiver fazendo naquele momento. Por quê? Porque aquela hora é a hora em que Maria recebeu a visita do anjo e Jesus passou a habitar no meio dela, no ventre dela. Recorde-se disso naquele momento e faça ali a sua memória da encarnação. 9 horas é um horário muito importante para a nossa paróquia, sabe por quê? Tradicionalmente, 9 horas foi a hora que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. E nós que somos de uma paróquia que tem a devoção do Divino Espírito Santo, podemos fazer às 9 horas alguma oração ao Divino Espírito Santo. Quem sabe poderia ser o Rosário do Espírito Santo ou alguma outra oração. Você pode de repente cantar o hino do Espírito Santo. Enfim, alguma oração ao Divino Espírito Santo. 15 horas foi a hora que Jesus morreu na cruz. É a hora da misericórdia. Muitos têm o hábito de rezar o terço da misericórdia. Uma outra prática, especialmente para sexta-feira, muito válida, é a via sacra, alguma meditação da cruz. Faça, de repente, 15 horas ali, uma oração voltada à paixão de Cristo, voltada à misericórdia. Às 18 horas, é um horário também do Ângelus, que pode ser, quem sabe, a oração do terço, que você pode fazer ali às 18 horas. Bom, padre, precisa ser nesse horário que o senhor falou? Não. É uma proposta. Você pode adequar a sua rotina. Mas tenha pelo menos 5 encontros com o Senhor. Eu até te proponho mais um aqui, que é interessante, um 6º encontro, que você pode fazer antes de dormir. É uma reflexão de
tudo que foi o seu dia, coisas boas e ruins, e projetar, planejar o seu próximo dia. Mas os 5 encontros que eu falei aqui já são de grande importância. Se você tiver esses 5 encontros com o Senhor, com grande força, você terá a oportunidade de se manter no estado de graça. Se mantendo no estado de graça, você poderá viver não um medo de ir para o céu, mas uma expectativa de ir para o céu. Igual aquele casal noivo, que ao invés de ter medo do matrimônio, tem a expectativa para se casar. Também nós, se vivermos aqui na terra em estado de graça, teremos uma grande expectativa de logo irmos para o céu. É o que eu desejo. É o que desejo que nós possamos vivenciar nesse tempo do advento. Aproveite o tempo do advento para, quem sabe, arrumar um pouco mais a casa. Eu sei que tem muita gente que arruma a casa para o Natal, pinta a casa para o Natal. Vamos arrumar a casa aí, né, também da nossa expectativa aqui para a vinda do Senhor. Que o nosso coração possa aí estar bem arrumado para podermos vivenciar a expectativa do céu, a vida com Deus no céu. Que nesse tempo de silêncio agora que nós teremos após a homilia, você possa refletir sobre essa proposta. 5 encontros com Deus diário. Cada um agora planeje na sua vida, na sua proposta. Como que você pode proporcionar na sua vida 5 encontros diários com o Senhor, pelo menos. Se você já faz mais do que isso, continue fazendo. Tá? Estou apenas dando aqui pelo menos 5. 5 encontros diários com o Senhor. Para que você possa vivenciar aquilo que nós cantamos no Salmo. Se você estava vivendo numa direção, que agora você possa dizer: convertei-nos, Senhor, iluminai, Senhor, a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Que agora você pense os teus 5 encontros diários e assim possa ter o teu coração voltado para o Senhor.